Olá pessoal, boa noite. Aqui é o Dr. Eduardo Raulino, cirurgião plástico. Essa é mais uma transmissão do canal da Plástica pela nossa página no Facebook da Clínica Raulino. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante que eu me dediquei e venho me dedicando há mais de 10 anos, que é a rinoplastia, cirurgia plástica do nariz. É um tema que, em geral, as pessoas têm muita informação na internet. Eu falo que hoje a gente está na era aí das fake news, onde você tem muitas informações desencontradas e que não são homologadas pela cirurgia plástica. Então, as clientes, em geral, chegam no meu consultório para uma consulta de rinoplastia, trazendo já muitos tabus e muitas informações desencontradas. Então, o objetivo da nossa transmissão hoje é realmente tirar a maioria das dúvidas ou fazer um bate-papo bem informal, com a participação de vocês, é claro, e esclarecendo essas perguntas que são as mais frequentes no consultório sobre a cirurgia plástica do nariz. A minha formação como cirurgião plástico, então, tenho uma formação de mais de 13 anos me dedicando à cirurgia plástica e tenho realmente um gosto especial pela rinoplastia. A minha formação foi feita totalmente em São Paulo, um serviço dedicado à rinoplastia, cirurgia plástica estética. Então, eu tenho muito a agradecer ao meu mestre, Dr. Aimar Edson Sperli, um dos maiores, se não o maior cirurgião plástico de nariz. Tive a oportunidade de operar com inúmeras celebridades, médicos celebridades, em São Paulo e no exterior, mas realmente o Dr. Aimar foi um grande mestre, é um grande mestre, ele ainda é vivo, e foi com quem eu pude aprender e tomar o gosto pela rinoplastia, que realmente é uma grande mistura entre arte e técnica. Em geral, você, quando se dedica à rinoplastia, você acaba vendo que o assunto realmente é muito amplo e as pessoas às vezes não percebem quão técnica é a cirurgia de rinoplastia. Quando a gente inicia o aprendizado na rinoplastia, a gente começa a perceber que realmente é uma estrutura central do rosto e é uma estrutura extremamente importante que, às vezes, 1 milímetro, um pequeno detalhe, com o tempo, acaba sendo percebido. Então, a margem de segurança é pequena, é uma margem pequena, você tem que ter uma técnica extremamente apurada. Pois bem, na minha opinião, hoje em dia, o cirurgião plástico acaba criando até uma subespecialidade, que é a cirurgia plástica de nariz. O cirurgião acaba se dedicando a essa cirurgia, porque são vários congressos, são inúmeros livros que são publicados sobre o tema. Então, é necessário que o cirurgião realmente tenha uma dedicação a essa cirurgia. Em geral, os clientes chegam para consulta na cirurgia de nariz e muitas vezes alguns já trazem até fotos de artistas famosos ou até de alguns narizes que o cliente procurou e viu e gostou daquele perfil de nariz. E a gente sempre acaba comentando que, realmente, o nariz ele tem que sempre ser estudado em relação à face da pessoa. Às vezes o nariz é muito bonito, mas naquela face, naquelas características, naquele biotipo. Então, chega a cliente para uma consulta, mostra a revista, olha, Eduardo, eu quero esse nariz. E às vezes não é possível você reproduzir aqueles detalhes, ou até não seria interessante reproduzir aqueles detalhes para aquele rosto.
Então, eu comento que quando vamos nos planejar para uma cirurgia de nariz, o nariz ele tem que ficar em harmonia para aquela face. Ou seja, a gente pega os traços, a biometria, todos os traços da face. Então é importante o exame físico para ver se, às vezes, por exemplo, temos clientes que vêm com o nariz realmente grande, mas que o queixo está retraído ou o queixo está avançado. Então, esse detalhe já faz toda a diferença, porque muitas vezes você não precisa corrigir só o nariz ou reduzir muito o nariz. Aquela face está precisando, além da cirurgia do nariz, de uma redução, um aumento ou uma modificação, né, do mento, que a gente chama do queixo, e isso vai trazer um conjunto muito mais atrativo para aquela cliente, para aquele cliente. Existem, claro, diferenças muito marcantes na cirurgia do homem e da mulher. A mulher sempre quer traços mais delicados, traços mais precisos, e no homem a gente acaba mantendo traços um pouco mais retos, né, mantendo um pouco mais as características masculinas. Então, essa transmissão é para a gente tirar essas dúvidas, né? A gente está transmitindo também pelo nosso canal da Plástica no YouTube, e fiquem à vontade em me perguntar, em colocar, escrever. Vocês têm aqui a ferramenta de chat, então vocês podem escrever e tirar todas as suas dúvidas, como se fosse um papo de consultório, né? Uma conversa de consultório, e que eu teria o prazer de ir respondendo, né, conforme a demanda das perguntas, e conforme vai encaixando na nossa apresentação. Em geral, peço para as clientes, quando elas chegam no consultório, para me determinar 3 pontos que elas que mais incomoda, o que mais está incomodando nelas ou neles na estética do nariz. Então, um dos principais pontos, é claro, que é a giba óssea, que é um ressalto que existe nessa porção óssea e cartilaginosa do nariz. Um segundo ponto, muito que as clientes se queixam, é a ponta. Então, às vezes, a ponta caída é muito comum, a ponta mais globosa, que é aquela ponta bolinha, e os desvios nasais. Então, é muito comum, principalmente aqui na região, que tem uma descendência mais de italianos, de alemães, do nariz ter um certo desvio, né, um nariz maior. Então, as rinoplastias de redução são mais comuns. Então, esses 3 pontos são realmente os mais pedidos quando a gente inicia a consulta. Eu comento que o nariz é como operar o nariz, às vezes tem um ponto que chama a atenção, mas é como uma reforma de casa. A gente às vezes começa a reforma pela sala, mas depois a sala já não combina com a cozinha, não combina com os quartos. A mesma coisa no nariz, às vezes a ponta é o que chama mais atenção, mas quando a gente começa a analisar o nariz por inteiro, a gente percebe, a gente faz com que o cliente também perceba, numa análise no espelho, que após a correção daquele ponto, uma giba, uma ponta mais globosa, você tem outros detalhes que têm que ser corrigidos para você ter uma harmonia maior. Então, quando você opera o nariz, você tem que levar em consideração tanto essa harmonia do próprio nariz, como também a relação dele com o rosto da pessoa. Então, às vezes não é possível você alcançar detalhes que a cliente ou o cliente está imaginando, porque existem limites da própria constituição da pessoa, características raciais, características de pele e de cartilagens que são próprias da pessoa. Então, tem que ser um papo muito franco
e um papo muito aberto quando a gente conversa no consultório, e falar as possibilidades. O nariz, a cirurgia nasal, uma cirurgia fantástica, com excelentes resultados, mas realmente tem os seus limites. E cada pessoa vai apresentar esses limites. Tem nariz que realmente eu já converso com a pessoa e falo, olha, realmente é pouca o ganho, o resultado desse nariz. Então, às vezes a pele é muito grossa, então você faz um trabalho perfeito ali nas cartilagens, milimétrico, detalhado, mas a pele é grossa e acaba não demonstrando aquele resultado cirúrgico. Então, são vários detalhes. Como eu falei, a cirurgia hoje é quase que uma subespecialidade da cirurgia plástica. Por isso, quando o cliente vai procurar um cirurgião, ele tem que realmente perguntar se é uma cirurgia cotidiana, frequente, recorrente daquele cirurgião. Hoje, a cirurgia nasal, cirurgia de rinoplastia, é uma cirurgia de muita precisão. Então, vamos com lupas, com compassos, e é uma cirurgia extremamente planejada, onde o menos é mais. Esse conceito é extremamente importante, porque às vezes, naquele afã de querer melhorar o nariz, de querer fazer uma super cirurgia, isso pode trazer resultados desagradáveis, ou aquele aspecto de super operada, que você olha a pessoa num evento, na praia, você de cara já sabe que ela fez uma rinoplastia. Então, esse tipo de cirurgia, onde você opera demais ou faz em excesso, ao meu ver, é uma cirurgia totalmente desaconselhada. Eu sempre procuro focar nos pontos principais. E a cirurgia de nariz é uma cirurgia de detalhe, ou seja, você planeja e faz estritamente o que é necessário para aquele caso. Então, menos, essa é a grande mensagem. Na cirurgia do nariz, menos é mais. Você fazer exatamente o que é necessário para ter um aspecto muito natural. Vocês sabem qual que é o melhor resultado de uma cirurgia de nariz? É aquele que o cliente está numa roda de amigos ou de familiares e as pessoas observam ele, veem que realmente está melhor, mas não sabem exatamente o que foi feito ou o que foi mexido. Elas veem aquele rosto mais rejuvenescido, mais atrativo, mas não sabem ao certo o que foi feito. Eu comento isso com meus clientes, que é o melhor resultado. Você ser observado, as pessoas elogiarem, e se você não comenta, elas não sabem o que foi feito. Então essa é a mensagem, menos é mais na cirurgia de nariz, e realmente uma cirurgia hoje tem que ser bem planejada. Fiquem à vontade, pessoal, escrevam suas perguntas, a gente tem bastante gente acompanhando aí pelo YouTube, pelo Facebook, né, pelo canal da Clínica Raulino. Então, eu sou um cirurgião plástico aqui em Blumenau, Santa Catarina. Eu sei que tem pessoas de todo o Brasil assistindo. E o nosso intuito é responder principalmente essas perguntas mais frequentes. Então, vamos lá. Uma das nossas assinantes do canal perguntou sobre alguns mitos e verdades, né, da cirurgia de rinoplastia. Então, uma das primeiras perguntas, que é muito frequente, é a questão da dor. Eduardo, será que dói a cirurgia do nariz? É uma cirurgia muito dolorosa? Porque eu vejo na internet vídeos, e nesses vídeos eu vejo fraturas, eu vejo raspagens, e eu comento que em 13 anos de profissão, operando narizes praticamente diários, semanais, a gente
nunca teve uma queixa de dor no pós-operatório, justamente ao contrário. A cirurgia do nariz é uma cirurgia que acaba ficando anestesiado essa região nasal, ponta, toda essa região onde é mexida na cirurgia, manipulada, ela fica com uma certa anestesia por um longo período. Então a queixa geralmente é o contrário, não é de dor, então é uma cirurgia que realmente nunca tive essa queixa de dor. Então quem imagina que, nossa, deve ter doído muito, ou olha para alguém que fez uma cirurgia de nariz e fala, nossa, deve estar doendo demais. Realmente não dói. Fica anestesiado, isso sim. Então você fica com por exemplo, o cliente às vezes chega num retorno e comenta, Eduardo, é normal, eu ainda não sinto a minha ponta, ainda ela está um pouco insensível. Então, esse é o grande normal, assim, é o normal, é o mais frequente. Você ter essa queixa de não estar sentindo ainda a ponta. Eu falo que quando você começa a sentir ou a mexer na ponta do nariz, ela está molinha, como ela é normalmente, você passa a mão, ela vai para um lado, para o outro. Quando você opera, ela fica dura. Isso é por causa do edema no pós-operatório. Então, eu acho que é uma das grandes queixas dos clientes em geral, que se queixam da demora, né? Que fica aquele inchaço. Então, Eduardo, olha, estou aqui 3 meses, esse é o resultado final? E eu comento, não é o resultado ainda final, é o resultado de uma rinoplastia bem feita, bem trabalhada, como a gente já comentou, é realmente aí de 6 meses em diante. Então, eu só assino a minha cirurgia depois de 6 meses. Em alguns casos, onde a gente faz uma super reconstrução nasal, casos mais graves, e que a gente manipula muito o nariz para ter o resultado, às vezes isso leva até 9 meses, até 1 ano. É claro que quando você tira já o curativo do nariz, você já tem ali visivelmente uma alteração. Você não vai ter que... Você já visualiza que está diferente, logicamente. Então, 2 semanas, 10 dias depois, quando você tira as plaquinhas que ficam hoje como curativos, você já visualiza, já vê que realmente ele está no caminho certo, mas ainda tem um inchaço, e esse inchaço gradativamente vai saindo. Então, primeiro mês sai ali 30%, 40%, nos 3 primeiros meses você já tem ali 50%, 60%, dependendo do caso, e às vezes esse pouquinho que falta demora mais. Então, a gente sabe que hoje em dia a gente é muito ansioso, né? A gente quer o resultado para ontem, e é a principal questão que eu tenho que lidar com os meus clientes, com as minhas clientes, é a ansiedade, você querer já ver o resultado final. Então, infelizmente, esse seria um grande empecilho da cirurgia de nariz, mas a dor realmente não é um empecilho. Eu nunca vi essa queixa no pós-operatório, nem imediato, então nem logo depois. Hoje mesmo eu fiz uma cirurgia de nariz, então a cliente estava muito ansiosa. Eu vejo que hoje existe muita informação na internet, né, pessoal? Mas que é uma informação às vezes desencontrada, uma informação que não é dada, né, por especialistas. E esse é realmente o motivo de eu estar aqui conversando com vocês, da gente passar aí uma informação mais de especialista, uma informação mais homologada. É claro que eu vou sempre expressar aqui uma opinião mais geral, né, para dar uma ideia geral para vocês. Cada cirurgião tem a sua particularidade, né, tem a sua forma, uma variação de técnicas. Né? Comentando sobre isso, por exemplo, hoje eu uso muito a técnica aberta, que é uma técnica onde você visualiza todas as estruturas nasais. Então, através de uma pequena incisão aqui na base da columela, que é essa área aqui embaixo, bem escondidinha, a gente consegue visualizar todos os detalhes
das cartilagens. E, como eu falei, é um trabalho milimétrico, a gente usa lupa, usa compasso. Então, 1 milímetro de diferença, às vezes, entre as cartilagens, pode ser já visualizado depois de um certo tempo. Quando sai esse inchaço, você pode visualizar. Então, a cirurgia é extremamente técnica. Ao meu ver, as rinoplastias que eram feitas no passado, rinoplastias fechadas, onde você fazia tudo às cegas, o cirurgião só sentia, ele não via. É uma cirurgia ainda presente, muitos cirurgiões da velha guarda, né, old school, ainda usam um pouco dessa técnica, que ela é muito mais rápida, você acaba fazendo tudo por dentro das narinas, mas você não está visualizando o que você está vendo. Às vezes ficam diferenças que na palpação você não sente, por melhor tato e experiência que tem o cirurgião. E as recidivas, que é uma pergunta também frequente das clientes, Eduardo, eu ouvi falar que muitas pessoas que fazem cirurgia do nariz, elas têm que fazer depois de novo. Isso é verdade? E eu comento, é verdade se você pegar a técnica fechada. A técnica fechada, como o cirurgião não está vendo, ela pode levar a índices maiores de recirurgia, ou seja, ele ter que fazer uma segunda cirurgia para pequenas adequações, pequenos detalhes que passaram em branco ou que ele não sentiu no momento. Em particular, a minha opção, isso vou dar a minha opinião pessoal, eu prefiro hoje a rinoplastia aberta. Por que a rinoplastia aberta? Simplesmente porque ela é mais precisa. O cirurgião consegue, através da técnica de lupa, de compasso de precisão, você ter uma métrica muito precisa. Então, muitas vezes os índices de 10% a 15% de recirurgia de uma rinoplastia fechada, isso são, ao meu ver, são inadmissíveis, porque os clientes hoje não querem ter esse risco. Imagina, você ter um risco de 10% a 15% de fazer uma segunda cirurgia. Então, de cada 100 cirurgias, 15 fariam uma nova cirurgia. Isso hoje não é adequado e a gente prefere a rinoplastia aberta, porque esses índices caem para 0,01, 0,2, então muito menores. Então, a rinoplastia aberta hoje eu vejo que é uma grande tendência, principalmente naqueles casos mais detalhados, casos que você precisa realmente de uma precisão maior, casos secundários. Então, Eduardo, já operei com outro cirurgião, vim aqui operar pela segunda vez. Sempre é uma rinoplastia aberta, ou seja, a gente tem que visualizar. Então, esses detalhes são detalhes, às vezes, muito técnicos, mas hoje é uma tendência da rinoplastia aberta pela menor incidência de recirurgias, e você tem uma precisão. O inconveniente da técnica aberta é realmente a gente demorar um pouco mais. Então, uma rinoplastia antigamente se demorava 20, 30 minutos. Hoje, operei à tarde, um caso padrão, um caso mediano, e foi 2 horas, 2 horas e 15 minutos. Então, é uma cirurgia que requer muito mais detalhes. Então, pessoal, vejo aqui, temos a Patrícia, temos a Renata, né? Boa noite. Boa noite, meninas. Fiquem à vontade em perguntar, né? Vocês podem usar aí o chat. Temos muita gente acompanhando também pelo nosso canal do YouTube, né? O canal da Plástica, onde a gente transmite vários temas, né, da cirurgia e esclarece justamente para as pessoas ficarem cada vez mais informadas sobre o tema e aquelas pessoas que têm um interesse, né, no assunto, que estão pesquisando, que estão indo atrás de um cirurgião para fazer essa cirurgia. O que seria, Eduardo, qual seria o seu conselho, né,
na busca de um cirurgião para fazer a rinoplastia? Primeiro, você tem que estar muito ciente que nem todos os cirurgiões plásticos são ou se dedicam a essa cirurgia. Alguns cirurgiões realmente não gostam, não têm o hábito, né, de fazer essa cirurgia. Como eu falei, é quase uma subespecialidade. Então, a primeira coisa é você procurar um cirurgião que se dedique a isso, dedique à rinoplastia, que realmente esteja em congressos, que mostre para você casos. É claro que é difícil, eu falo que o nariz é quase como uma impressão digital, mas existem casos semelhantes, que a gente pode mostrar e ver, você sentir o quanto de resultado teve aquele caso, e você, de certa forma, projetar. Então, ok, olha, mais ou menos essas características, foi dado esse resultado, é um caso semelhante ao seu, e você vê até onde a plástica de nariz pode chegar. Então, isso é importante. Na hora da consulta, você conversando com o cirurgião, sentir, é claro, aquela empatia, você se sentir confortável com o método que ele utiliza, e ele mostrar alguns casos, tem cirurgiões que fazem simulações. Eu tenho algumas reticências quanto às simulações, porque às vezes elas vêm de uma ideia incorreta. No computador é uma coisa, ele nunca consegue simular todas as características daquele ser humano, que é a pele, que é os ossos, espessura dos ossos, cartilagens. Então, às vezes você visualiza, faz ali uma simulação, né, e aquilo não condiz muito com a realidade. Então, focar nos traços que mais perturbam, os que mais estão chamando a atenção, mas o cirurgião experiente, ele vai te dar aquelas dicas, olha, é necessário também esse detalhe, esse, aquele detalhe. E isso vai muito da experiência do cirurgião. Então, vamos lá com algumas outras perguntas, né? A Janine nos pergunta sobre o inchaço e os roxos que ficam, né? Então, é uma outra preocupação, é uma preocupação mais estética. Realmente, o roxo depende muito da cor da pele. Então, você tem, às vezes, na pele mais clara, clientes que ficam um pouquinho mais roxas. E, às vezes, peles morenas, como a minha, você acaba nem percebendo tanto esse roxo. Então, varia bastante. Temos hoje pomadinhas que você passa um gel e acaba absorvendo bem rápido qualquer roxinho que exista depois da rinoplastia. Então, a meu ver, principalmente as mulheres com maquiagem, tudo, não é um grande problema. Já o inchaço é o que a gente comentou, ele realmente demora, tem o seu tempo para desinchar, e aí no mínimo 6 meses, e alguns casos onde a gente faz muitos detalhes, pode chegar até 1 ano. Uma outra questão muito frequente é quanto aos cuidados, né? Quais cuidados que a gente tem que ter depois de uma cirurgia, né? E quanto às atividades. Hoje a mulher é muito ativa, o homem também, e a gente pensa, Eduardo, ok, eu vou programar a minha rinoplastia, estou decidido a fazer, quanto tempo eu preciso para me recuperar? A gente já comentou da dor, que realmente a dor não é algo presente, tá? Não é algo que a gente escute muito, na verdade eu nunca escutei nenhuma queixa de dor. Então, muitos clientes, quando têm trabalhos mais leves, trabalhos mais burocráticos, que não exigem tanto do físico, mas sim mais trabalhos mais mentais, você pode operar numa quinta, numa sexta-feira, tá? E retornar tranquilamente a um trabalho no computador, um trabalho mais leve, na segunda-feira.
Você vai estar com a talinha, a gente chama de aquaplástico, que é um plástico que fica moldando, né, o nariz. E esse aquaplástico serve para manter o nariz naquela posição e cicatrizar de uma forma mais adequada. Em geral, o cirurgião vai tirar com 14 dias, em torno de 14 dias. Após esse aquaplástico, você fica realmente sem nada. Hoje, tem uma linha de cirurgiões que usam tampões no pós-operatório, e no meu caso, eu não uso tampão, eu acabo usando só durante a cirurgia, e depois a gente acaba retirando no final da cirurgia, a pessoa fica sem tampão. Mas tem cirurgiões ainda que usam tampões, tem cirurgiões também que usam, ao invés dessa plaquinha de plástico, um gesso, tá? Que não é incorreto, é algo realmente mais antigo, os cirurgiões acabam confiando mais no gesso. Eu, particularmente, uso o aquaplast e não uso tampões no pós-operatório, tá? Porque eu acredito que isso causa um grande incômodo, e hoje, com a técnica aberta, com a precisão, você não tem aí sangramentos, isso é muito raro. Então, hoje, a evolução no pós-operatório realmente é mais confortável. Então, eu comento que, no meu caso, eu oriento os clientes a fazerem numa quinta, numa sexta-feira. Na segunda, você pode voltar a trabalhos leves. É claro que tem muita gente que fica um pouco constrangida pelo fato do curativo. Então, aquele curativo é difícil a gente esconder, né? As pessoas vão comentar aí o que aconteceu, vão perguntar. É mais uma questão aí de você, né, se você não ligar muito para o que os outros comentam, ou não se importar muito com a opinião dos outros, ou com essa questão, né, estética inicial do curativo, você pode voltar ao trabalho, não tem nenhum problema. Então, o retorno às atividades é muito, muito rápido. Então, essa seria uma questão do curativo, do tempo, né, de retorno. Atividades físicas, que é uma outra questão. Eduardo, hoje todas as mulheres que eu conheço que vão no consultório fazem atividade física, e a primeira pergunta delas, Eduardo, quando eu posso voltar com o meu personal? Quando eu posso voltar, depois de uma rinoplastia, a fazer toda a minha rotina de exercícios? Como se for ali exercícios que não levem a nenhum trauma ou que corra o risco de bater no nariz, né? Então, esportes de contato, tipo jiu-jitsu, taekwondo, esportes de luta, eu realmente peço para evitar e esperar aí pelo menos aí uns 60 dias. Mas se Eduardo, eu vou para a academia, eu faço os aparelhos, eu faço uma caminhada, não há nenhum problema. Depois que você tirou aquele curativo externo, que é o aquaplast, eu já libero as minhas clientes a voltar a atividades físicas, então em torno de 15 dias. O mesmo inchaço que está por fora pode também estar por dentro. Então, apesar de a gente não usar o tampão, pode ficar um pouquinho difícil, um pouquinho mais dificultoso nas primeiras semanas a você respirar. Então, eu não aconselho práticas de esportes aeróbicos ou que exijam muito. Então, você volta aos pouquinhos para a academia. Mas, pessoal, hoje a cirurgia tem que se adequar à mulher e ao homem moderno, né? Então, eu comento que ninguém mais tem tempo para ficar parado, ou ficar muito tempo parado. Então, a cirurgia não pode ser muito limitante, ela tem que ser realmente algo mais versátil, né? Algo mais prático. E é isso que a gente vai, com essa intenção, a gente vai para a cirurgia. Cirurgia de rinoplastia, uma cirurgia, como eu comentei, tem que ser super planejada, bem técnica, mas hoje em dia a recuperação é super rápida e todas as mulheres hoje têm filhos, têm trabalho, então querem voltar bem rápido às atividades. Uma outra pergunta aqui do Renan é sobre a respiração. Como fica a respiração depois e se ela é afetada, se pode ser melhorado, problemas respiratórios após a rinoplastia.
A rinoplastia hoje é um procedimento tanto estético quanto funcional. Ou seja, você tem que tanto melhorar a estética, a beleza do nariz e da face, mas também tem que se manter a função do nariz, que é respirar bem. Então, quando existe um desvio de septo, quando existe uma dificuldade, uma obstrução de um lado ou de outro, de uma narina, a gente procura sempre abordar isso na rinoplastia. A rinoplastia tem que focar também na parte funcional, de ser um nariz realmente que respire bem. É claro que no começo, como eu comentei, o inchaço é maior, então você vai ter uma dificuldade natural, então é natural que nas primeiras semanas você tenha ali a entrada nasal um pouco mais inchada e demasiada, e o ar não entre com tanto como entrava antes, um fluxo tão intenso. Então pode sentir um pouquinho de dificuldade nas primeiras semanas, mas é algo que vai depois melhorando e vai sendo cada vez melhor, vai melhorando com o tempo. Então, pessoal, agradeço imensamente, né, esse nosso bate-papo. O nosso objetivo foi de sanar as principais dúvidas. Tá? Fica a dica de vocês assinarem o canal da Plástica do YouTube, é um canal totalmente gratuito, onde a gente fala sobre vários temas da cirurgia plástica. Eu tenho um compromisso que a cada 15 dias vamos fazer aí lives pelo nosso canal do Facebook, da Clínica Raulino, e também pelo canal da Plástica no YouTube. Então, fiquem conectados, né, no nosso Face, e a cada 15 dias a gente está aí ao vivo, respondendo perguntas e conversando um pouquinho mais. Uma boa noite, um grande abraço a todos. Até mais.